Ricordo con piacere il primo incontro che ebbi con voi nell'anno della fede, nel 2013, e come vi chiesi di essere catechisti, non lavorare da catechisti. Questo non serve. Io lavoro da catechista perché mi piace insegnare, ma se tu non sei catechista, non serve. Non sarai fecondo, non sarai feconda. Catechista è una vocazione. Essere catechista, questa è la vocazione. Non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, ma esserlo, perché coinvolge la vita. Si guida all'incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza. Bênção de Deus, paz e bem, seja muito bem-vindo à nossa aula, o mínimo que todo catequista precisa saber para fazer a catequese do jeito certo. Para quem não me conhece ainda, sou o Gessandro Pessoa, do apostolado Pensar Catequese, e nós vamos, nesta aula, aprofundar alguns aspectos que são essenciais para desempenhar o nosso ministério de catequista. Mas, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, então vamos lá. E você que está aqui nessa aula, já se inscreva no nosso canal, dá um like nessa aula para esse vídeo chegar a mais pessoas. E aproveitando também, clique aqui na setinha e compartilha essa aula com outros catequistas, os catequistas da sua paróquia, os catequistas do seu regional, da sua diocese, ou nos grupos de catequistas do WhatsApp que você faz parte. Compartilhe essa aula que ela será de grande importância para todos vocês que estão nos acompanhando. Mas vamos agora ao que interessa. Bom, preparei essa aula de hoje exclusivamente para vocês, para entender alguns aspectos que são essenciais para a transmissão das verdades da fé. Não só a transmissão de um conteúdo, mas para fazer com que realmente aconteça uma catequese de iniciação à vida cristã, uma catequese que possa tocar a vida dos nossos interlocutores, ou seja, uma catequese que tenha interação entre fé e vida, que é a proposta da catequese hoje. Então vamos para alguns pontos essenciais para você entender o seu ministério de catequista. O primeiro passo para você desempenhar uma boa catequese é ter em mãos os subsídios que você vai utilizar aí na sua catequese. A sua diocese ou a sua paróquia disponibiliza esses subsídios, não disponibiliza, como que é? Porque não dá para pegar esse material de última hora, de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter esse material em mãos. Não dá para pensar, final de semana vai ser a catequese, e aí eu preciso saber o que eu vou falar, como que eu vou falar. Não, a gente precisa, de fato, ter em mãos os nossos materiais. E é o que nós vamos falar um pouco também na aula de hoje. Então, já ter em mãos os teus subsídios. Por exemplo, faz de conta que eu vou da catequese do itinerário da confirmação, né, catequese de crisma, com adolescentes e jovens. Então, eu já estou aqui com o meu material, meu livro, disponibilizado aí pela paróquia ou pela diocese. Lá, no meu livro, eu já vou pegar e vou ver no sumário quais são os temas que serão trabalhados ao longo do itinerário catequético. Porque os nossos subsídios, eles já foram pensados justamente em fazer com que aconteça uma iniciação progressiva, sistemática, que faça uma verdadeira iniciação à vida cristã, seguindo aquela estrutura com inspiração catecumenal, né, os 4 tempos e as 3 etapas. Então, eu vejo quais são os temas que eu vou trabalhar e já começo a estudar. Não fique ou não se detenha apenas no livro da catequese.
ele acaba sendo um instrumento para nós sabermos a estrutura do nosso itinerário, mas não é apenas esse conteúdo que eu vou transmitir para os meus catequizandos. Por isso que, além de fazer uso dos subsídios da sua paróquia ou da sua diocese, não sei quem que fornece, quais são os materiais, ou se fornece ou não fornece, mas além de ter já toda a estrutura da catequese que você vai trabalhar ao longo do itinerário catequético, você precisa de outros 2 livros que são de suma importância para todos os catequistas, de suma importância. Primeiro deles, que é a Bíblia Sagrada. A que eu uso é a da Ave Maria, não essa, mas a primeira Bíblia que eu tive na minha vida foi da editora Ave Maria, então eu tenho um apreço imenso, acho uma boa tradução, né, com uma boa linguagem. Então, tenha a Bíblia em mãos, né, o teu subsídio da catequese, com todo o itinerário ao longo de todo o ano. Tenha em mãos a Bíblia, porque você vai usar os textos daqui, de acordo com o que estão indicando no itinerário, e outro que não pode faltar, o Catecismo da Igreja Católica. Eu estou aqui com a edição antiga, a edição nova está aqui atrás de mim, então estou com a edição antiga, a edição nova está ali. Eu vou preparar o meu encontro de catequese como? Eu vou ter em mãos aquele meu subsídio, eu vou ver qual o tema dos próximos encontros, vou estudar cada um deles usando a minha Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, que é a doutrina certa para transmitir sem invencionismo ou achismo, enfim. Esses 3 livros principais que você precisa utilizar. Todo o conteúdo você vai se aprofundar com base nestes 2 livros. Catecismo e as Sagradas Escrituras. Catecismo e as Sagradas Escrituras. Porque nós transmitimos uma verdade que não nos pertence. A verdade pertence à Santa Mãe Igreja, a Jesus Cristo. Então, são essas as minhas referências que eu preciso me aprofundar. Porque se eu não faço isso, eu vou falar qualquer coisa que não está, de fato, associado com aquilo que é transmitido e ensinado pela Igreja. Então, primeira coisa que você vai ter que ter esses materiais. Não espere que comece a sua catequese para ter esses materiais. Você precisa já ter esses materiais antes de começar, porque você precisa se preparar e com antecedência. Outro ponto que você precisa já saber, então você precisa estar atento à tua realidade, né? À tua comunidade. Você foi chamado para ser catequista, já pergunta logo para qual etapa, para qual itinerário, qual o meu grupo de catequizando, qual a idade dos meus catequizandos. São crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, quem são, onde eles moram, o que vivem, o que comem, quem são. Tenha certeza de qual grupo que você vai trabalhar, qual a fase da vida. Eu vou explicar por que é importante você saber sobre isso. Então, saber qual a fase da vida dos teus catequizandos. Isso é muito importante, pois dentro do processo formativo de catequista, o seu processo, você precisará transmitir as verdades da fé de acordo com a capacidade cognitiva dos teus catequizandos. Aí nós vamos pegar como referência os documentos mais atuais referentes à catequese. Novo Diretório para Catequese, documento 107 sobre iniciação à vida cristã, itinerário catequético com inspiração catecumenal, vai falar sobre esses aspectos aí de uma catequese conforme as idades. Você tendo essas informações, você precisa entender o mundo dos teus interlocutores, entendendo que a forma de transmitir os conteúdos e as verdades da fé para os nossos catequizandos da infância é de um jeito, para o adolescente é de outro completamente diferente, por vezes um pouco mais complexo, porque os nossos adolescentes, a partir da adolescência, já são questionadores demais, já acham que são donos da verdade, que sabem de tudo. Então, assim, é uma realidade um pouco mais difícil e a gente precisa ter conhecimento mais aprofundado daquilo que nós vamos falar. Para além disso, eu preciso entender também que cada catequizando, independente da idade, é uma pessoa singular, que vai aprender no seu tempo. Então, não dá para querer encaixar os nossos catequizandos todos no mesmo molde, porque não vai funcionar assim. Alguns vão conseguir aprender facilmente com uma explicação, outras você vai ter que simplificar,
outros você vai precisar envolvê-los no conteúdo da catequese para que, de fato, ele possa se abrir. Um outro ponto importante é entender que os nossos catequizandos, hoje, eles, a maioria, principalmente dependendo da realidade, eles estão na catequese não porque por força própria, de vontade própria, mas porque o pai está querendo que vão, que vai, a mãe, o avô, a avó, enfim. Então, assim, o que está impulsionando aquela criança, aquele catequizando que está na catequese, são terceiros, muitas vezes não é vontade própria. Então, assim, já vai existir aí uma indiferença com as verdades da fé. Isso também se dá justamente porque o nosso contexto existe uma diversidade gigantesca de propostas de evangelhos que não correspondem à doutrina de Cristo. E os nossos catequizandos, eles vão estar inseridos em realidades que contemplam tudo isso. Pessoas de outra denominação religiosa, pessoas que não seguem nenhuma religião, pessoas que dizem que seguem a Cristo, mas não fazem parte da Igreja de Cristo, enfim. Então, todos esses pontos aí, eles podem interferir na transmissão do conteúdo da catequese, das verdades da fé. Pode prejudicar também o envolvimento dos teus catequizandos. Então, é preciso ter essa clareza. Continuando. Agora nós vamos para um outro passo, ainda falando sobre a pedagogia na catequese. Um outro ponto importante. Sobre as idades, vamos entrar agora na questão da pedagogia catequética, que é um outro ponto essencial. Já falamos da importância de você ter como referência os materiais que a sua diocese fornece. Não adianta criar, vou dar um Google para procurar sobre tal coisa. É importante você saber que cerca de 70% do conteúdo que está no Google não são conteúdos católicos. Então, você pode achar que está transmitindo um conteúdo católico porque faz referência à Bíblia, mas os ensinamentos não é uma doutrina católica. Então, tem que ter muito cuidado. Então, já tenho em mão o meu subsídio da catequese, fornecido pela paróquia ou a diocese, um livro, o primeiro livro. Depois, já tenho em mãos o meu segundo ou primeiro livro mais importante, que é as Sagradas Escrituras, Bíblia católica, não protestante, porque Bíblia protestante tem 7 livros a menos. Já falei sobre isso em uma aula que está aqui no canal do YouTube, depois pode entrar lá e fazer essa aula. Já tenho em mãos o meu Catecismo da Igreja Católica, que é a minha principal referência de estudo da doutrina, ok? Não é a cabecinha sua, mas é aqui, principal referência. E aí, essas são as duas principais ferramentas aí, né, para se aprofundar no conteúdo dos subsídios. Agora nós vamos para um outro ponto que é de suma importância. Sobre como transmitir o conteúdo conforme as idades, é um assunto para outra hora. Mas eu vou adentrar nesse assunto, mesmo que de forma superficial. A pedagogia na catequese. Os documentos da Igreja, principalmente pós-Concílio Vaticano II, na verdade, no Concílio Vaticano I, já começaram a falar sobre este assunto. A partir do momento que as ciências humanas, como a psicopedagogia, a pedagogia, a psicologia, elas começaram a se desenvolver, a Igreja foi percebendo que essas ciências elas poderiam sim contribuir com as verdades da fé. Eu falo sobre isso no curso de História da Catequese no Brasil. Mas vamos voltar aqui, senão vou distanciar do assunto. Então, os documentos mais atuais já falam bastante sobre a pedagogia catequética. Então, diante dos desafios atuais, o novo Diretório para a Catequese que vai nos dizer, artigo número 179. Diante dos desafios atuais, é cada vez mais importante a consciência da reciprocidade entre o conteúdo, aquilo que nós falamos agora há pouco, Bíblia, catecismo, e o método, a metodologia, como que eu vou transmitir essa verdade da fé, como que eu vou transmitir esse conteúdo, tanto na evangelização como na catequese. Conteúdo e método, eles são de suma importância, porque se eu não sei desenvolver um bom método na catequese, com certeza eu não vou atingir os meus objetivos. Se eu, por exemplo, Gessiano, que já tenho mais de 30 anos de idade, vou transmitir um conteúdo da catequese para crianças da primeira infância, de 0 a 6, 7 anos.
E quero transmitir esse conteúdo usando exemplos da minha vida ou exemplos do meu meio ou da minha compreensão como adulto, a criança vai ficar meio que assim, tá, o que que ele tá querendo dizer com isso, né? Igual aquele meio, que eu tô fazendo aqui, né? O que ele quer dizer com isso? Mas, enfim, eu preciso alinhar a minha linguagem, o meu método, de acordo com a idade dos meus catequizandos. Então, tenha consciência. Pergunto para você, catequista, quais são as idades, qual a idade dos teus catequizandos? Sei lá, você está você é catequista de qual itinerário? É a primeira infância, a segunda infância, a adolescência? Qual a idade? Porque a gente sabe que no contexto brasileiro tem lugares que a catequese é um misto de todas as idades. Aí depois termina o itinerário catequético, o catequizando, independente da idade, não entendeu absolutamente nada. Não foi inserido na comunidade. E aí, o que aconteceu? Deve ser porque você não compreendeu que cada fase precisa ser correspondida de uma forma diferente. O novo Diretório para a Catequese, no número 179, diz o seguinte: a pedagogia original da fé inspira-se na condescendência de Deus, que será resultado concretamente da dupla fidelidade a Deus e ao homem, e, portanto, da elaboração de uma síntese sábia entre a dimensão teológica e antropológica da vida de fé. Aqui, o novo Diretório para a Catequese quer nos dizer o seguinte: nós precisamos fazer essa síntese, essa relação, tanto da mensagem teológica, como também a compreensão antropológica, ou seja, a compreensão do mundo de hoje. Por isso que os documentos que são referentes à evangelização, aí, principalmente pós-Concílio Vaticano II, sempre faz toda essa abordagem do homem atual, do contexto atual, para nós entendermos o homem e a mulher de hoje e transmitir essa verdade da fé de acordo com a realidade que eles estão inseridos. E quando nós falamos dessa dimensão antropológica, essa dimensão do próprio homem, quem é o homem, quem é a mulher, que você está buscando transmitir as verdades da fé. Quais são as coisas que movem a existência desse homem e dessa mulher? E aí, quando eu falo homem e mulher, não estou falando apenas de adulto, estou falando de criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. Estou falando todas essas fases. Quais são as indagações, as inquietações, as dúvidas existenciais, as dúvidas sobre a fé, os rótulos sobre a igreja, os rótulos sobre o cristianismo, enfim, quais são essas indagações do homem de hoje, os seus anseios mais profundos, porque é aqui que nós vamos plantar essa mensagem salvífica, as verdades da fé. E aí, o novo Diretório para a Catequese continua nos orientar sobre as ciências humanas e diz o seguinte: especialmente a pedagogia e a didática enriquecem os processos educativos na catequese. A nossa aula de hoje é o seguinte, né? O mínimo que todo catequista precisa saber para fazer a catequese do jeito certo. Então nós já falamos sobre os materiais, a nossa referência de estudo de pesquisa, nós já falamos sobre a compreensão dos nossos interlocutores. Agora nós estamos indo para o ponto das ciências humanas que a igreja nos orienta a fazer uso. E agora nós estamos falando sobre as ciências humanas. Então, didática e pedagogia. Pedagogia e didática. Por que essas ferramentas das ciências humanas, ciências da educação, elas são tão importantes para nós hoje? Porque nós precisamos corresponder à ação evangelizadora, à catequese, de acordo com as capacidades cognitivas dos nossos catequizandos, e também nós precisamos fazer uso dessas ciências para que realmente aconteça uma catequese de interação entre fé e vida. Uma catequese de interação entre fé e vida. E essas ciências, elas buscam fazer com que, ao compreender o homem e a mulher de hoje, com suas lacunas, com suas feridas, com seus anseios, eu vou fazer com que essa mensagem chegue de uma forma
prática, de uma forma que a mensagem se envolva, né, possa entranhar na existência dessas pessoas e modificar a vida destes interlocutores. Por isso que essa ciência didática e pedagogia didática, são tão importantes para nós. Continuando. Ainda o novo Diretório para a Catequese, publicado em 2020, no número 213, vai dizer o seguinte: a par delas, também a psicologia assume um valor importante, sobretudo porque ajuda a perceber os dinamismos motivacionais, a estrutura da personalidade da pessoa, os elementos relativos ao mal-estar e às patologias, os diversos estágios de desenvolvimento e as tarefas evolutivas, as dinâmicas do amadurecimento religioso e as experiências que abrem o homem ao mistério do sagrado. Mais uma ciência que entra aqui. Já falamos da pedagogia, da didática, da psicopedagogia, agora nós temos a psicologia, que nos faz entender quem são os homens de hoje e suas feridas existenciais. Em uma das lives que eu fiz dias atrás com a Carol, do ateliê Mãos de Maria, eu falava de algumas habilidades que são essenciais para ajudar na catequese com a família dos catequizandos, ou como estender a catequese até a família dos nossos catequizandos. E eu falava que nós precisamos desenvolver algumas habilidades. E eu falava a partir do nosso livro, Como Pensar a Catequese a Partir da Família, publicado pela editora Ave Maria. E lá no capítulo 3 eu falo o seguinte, né, conhecimento, habilidades e atitudes da fé cristã. Por que esse conhecimento, desenvolver esse conhecimento e essas habilidades, elas são importantes? Porque não só existe uma lacuna existencial, feridas nos nossos interlocutores catequizandos, como também existem lacunas na família dos nossos catequizandos. Aquela ideia que nós temos de família, que é pai e mãe, e irmãos que moram no mesmo lar, que convivem, que crescem juntos, nem sempre ela acontece. Por vezes, na nossa catequese, nós vamos encontrar, por exemplo, uma criança que mora só com a mãe. Mas por que mora só com a mãe? Por N motivos, né? Motivos que só eles conhecem. E justamente essa família desestruturada, né, e falta um dos membros, ela pode também afetar diretamente no desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem. Por quê? Porque as verdades da fé tocam o nosso íntimo, o nosso existencial. E se eu não tenho essa compreensão, não sei como trabalhar, não tenho essas ferramentas, por exemplo, da psicologia, por isso que eu sempre digo que o catequista além de catequista, ele acaba sendo uma referência de como se fosse o pai ou mãe do catequizando, acaba sendo a referência de amigo, acaba sendo um conselheiro, acaba sendo entre aspas, um terapeuta da criança, ou do adolescente ou do jovem, porque vai aparecer situações que precisará uma intervenção, precisará uma abordagem um pouco mais profissional. Outro ponto que eu gosto de falar também para os meus alunos é que nós precisamos ter uma rede de apoio. Se nas nossas paróquias tivesse uma pastoral da escuta, formada por profissionais da área da psicologia, por exemplo, seria de grande ajuda para os nossos catequistas, para ajudar também os nossos catequizandos justamente nessa iniciação à vida, o ser humano como um todo, né? Então são pontos aí essenciais. E a psicologia, dentro do processo formativo dos catequistas, ele é importante. Então se pergunte, catequista, você que está aqui acompanhando a nossa aula, qual o teu nível de compreensão sobre essas ciências para você desempenhar a sua vocação, o seu ministério? Qual o teu nível de compreensão sobre didática na catequese? Qual o teu nível de compreensão sobre
psicopedagogia catequética conforme as idades, qual o teu nível de compreensão sobre catequese inclusiva, que é um ponto aí essencial para a gente desenvolver? Qual o teu nível de compreensão, por exemplo, sobre psicologia na catequese, que também já existem manuais aí que podem nos ajudar? Continuando. Agora nós vamos para um outro ponto importante. Eu vou sempre voltar ao nosso ponto de partida para você ir ligando os pontos, né? Então, já tenho meu subsídio antes de começar a catequese. Já tenho o meu catecismo da Igreja Católica bonitinho ali, que é a doutrina sólida da Igreja. Já tenho a Palavra de Deus, a Bíblia Católica com todos os seus livros, faltando nenhum livro. Já compreendi que agora eu preciso me aprofundar em outros aspectos, como, por exemplo, antes disso, compreender ou saber quem são os meus interlocutores, qual a idade dos meus catequizandos, da turma que eu vou assumir ao longo do itinerário catequético, conhecer um pouco a estrutura familiar do catequizando. Já entendi que agora eu preciso me aprofundar um pouco na pedagogia, na didática e na psicologia, para desempenhar um bom ministério. Agora nós vamos para uma outra parte da nossa aula de hoje, que é a comunicação na catequese. Mas antes de dar continuidade, né, se você ainda não fez ou não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clica aqui na área para se inscrever, se inscreva o quanto antes para não perder outras aulas, porque obviamente eu vou fazer outras aulas ao longo do ano. Então já se inscreva aí, já dá um joinha nesse vídeo. Se você ainda não enviou essa aula para os catequistas da sua paróquia, do seu regional, do seu vicariato, da sua diocese, ou dos grupos de catequista que você faz parte, clica aí e envia essa aula para mais catequistas. Vamos formar esse povo, como diz Dom Leomar, catequista que não se forma, deforma o seu catequizando. Catequista que não está em formação permanente não consegue corresponder à sua vocação, o seu ministério. Então, compartilha, faça a sua parte, compartilha aí essa aula com mais pessoas, essa live, para que outras pessoas também tenham acesso a essa formação. Agora vamos continuar. A comunicação é outro ponto essencial dentro do nosso itinerário, dentro da nossa catequese. A comunicação que fale a linguagem dos interlocutores. Eu já pontuava anteriormente. O novo Diretório para a Catequese também vai nos dizer lá no número 114. 114. Eu vou sempre falar os documentos da igreja, porque para não dizer que eu estou tirando voz da minha cabeça ou estou criando teorias. Não. Estamos seguindo aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Vamos lá. Procurar que os catequistas se preparem convenientemente para esta missão, de modo que conheçam plenamente a doutrina da Igreja e aprendam teórica e praticamente as leis, né, psicológicas e as ciências pedagógicas. Então, assim, nós vamos desempenhar o nosso ministério compreendendo essas ferramentas para transmitir as verdades da fé do jeito certo. Dentro da psicopedagogia, principalmente aí a psicopedagogia catequética, conforme as idades, nós vamos entender que a comunicação, ela precisa ser alinhada com os nossos interlocutores, a idade dos nossos interlocutores, né? Eu gosto de falar bastante para os meus alunos do curso de psicopedagogia catequética, conforme as idades, onde nós vamos trabalhar desde o ventre materno até a terceira idade. Eu gosto de trabalhar o seguinte, falar para eles que nós precisamos, dentro dessa catequese, conforme as idades, corresponder à linguagem que compete a cada fase da vida. Eu sei, Gessiandro, que se eu for assumir uma turma de catequese da primeira infância, eu vou trabalhar uma catequese 100% lúdica, porque os nossos pequenos eles têm muita energia para gastar. E não dá para conter ou ter a atenção dos nossos catequizandos
dos pequeninos, das criancinhas, se eu não sou lúdico, se eu não envolvo com aquilo que eu estou querendo transmitir. Se eu sei que eu quero falar sobre Jesus Cristo, que é amor, eu vou transmitir, sei lá, com uma música, e não uma música de meditação, ou uma música, um refrão orante. Não, uma música que envolva, que faça dançar, que faça com que os nossos interlocutores, eles consigam cantar, eles consigam escutar, eles consigam verbalizar também aquilo que eles estão aprendendo. Se eu for transmitir, falar sobre alguma narrativa bíblica, eu vou precisar usar de uma história bíblica, com personagens bíblicos, eu vou precisar usar meios para envolver que possa conter a atenção. Eu vou usar fantoches, eu vou estar com uma roupa mais alegre, não vou estar assim, todo de preto, de óculos, cabelos, não. Eu vou ter que estar alinhado com o conteúdo que eu vou transmitir e com a forma que eu vou transmitir. Tudo isso precisa ser pensado. Para os meus catequizandos adolescentes, o conteúdo vai ser um pouco mais denso, vai promover uma reflexão, vai tocar em assuntos complexos que eles já se deparam no cotidiano, já vou fazer eles pensarem, já vou envolvê-los no conteúdo, já vou colocar de forma prática na vida, no cotidiano, já vou pensar em uma missão, em alguma coisa que possa fazer com que eles entendam que a catequese não é uma teoria. Eu vou aprender uma teoria como eu aprendo na escola, fórmulas matemáticas. Não. A catequese é um conteúdo que adentra no nosso íntimo, no nosso existencial, e precisa mudar a minha vida. E aí eu vou usar a linguagem de acordo com a fase da vida dos meus interlocutores. Continuando. Alguns critérios orientam o uso das ciências humanas na formação dos catequistas. Por isso que os documentos mais atuais da Igreja falam, no que se refere ao catequista, que a formação é permanente. E o novo Diretório para a Catequese, ainda fazendo referência a ele, vai dizer o seguinte, lá no número 147, desculpa. O discernimento e avaliação das diversas teorias psicológicas, sociológicas, pedagógicas, para saber apreciar o seu valor e reconhecer os seus limites. Aos contributos das ciências humanas são assumidas as perspectivas da fé e com base na antropologia cristã. Todas essas ciências, elas são usadas com base na antropologia cristã. São ciências que precisam ter como ponto de partida o cristianismo, as verdades da fé, porque senão nós vamos fazer uso das ciências humanas e que muitas vezes essas ciências humanas elas perpassam um viés ideológico que se distanciam das verdades da fé. E aí nós precisamos também ter cuidado para não cair num materialismo ou não cairmos no humanismo superficial que se distancia das verdades da fé, que olha para as verdades da fé às vezes como um conteúdo de autoajuda, que olha para um Jesus totalmente voltado para o social e etc e tal. Precisamos também ter esses cuidados. O uso das ciências humanas, eles são importantes, mas eles precisam sempre estar associados e com base na antropologia cristã. No homem, à luz da fé cristã. No homem, à luz da tradição e do magistério da igreja. Continuando. Um outro ponto importante que nós precisamos entender dentro dessa catequese, né, como fazer a catequese do jeito certo, o mínimo que todo catequista precisa saber para fazer a catequese do jeito certo, é que as nossas preocupações ao longo do itinerário catequético, ou no início do itinerário catequético, é saber as motivações interiores dos nossos interlocutores para permanecerem ali na catequese, para estarem no itinerário catequético, na comunidade. Esse é um ponto também importante, eu gosto de falar bastante sobre isso, porque muitas vezes, eu falava no início, muitas vezes os nossos interlocutores não têm nenhuma motivação para estarem ali.
Então, eles estão ali obrigados por alguém, por um responsável. Então, obrigado. Aqui ele vai chegar na catequese com uma barreira, uma resistência. Nossa, eu vou ter que estar nesse lugar chato, fazendo uma coisa que eu estou obrigado. Então, assim, você vai falar e eles estão totalmente indiferentes. Não querem escutar, não querem se envolver. Então, por quê? Por que que eles estão ali? Qual a motivação do grupo dos teus catequizandos a estarem ali na catequese? O que motiva? O porquê? O que eles compreendem sobre a catequese? Sobre a fé? Sobre a evangelização? O quê? É um dado importante também, porque se não existe motivação, não vai acontecer a interação. Então, nós precisamos saber acolher os nossos interlocutores, nós precisamos entrar um pouco naquilo que é próprio da vida deles, o que é próprio do ambiente familiar, ou do ambiente escolar, do ambiente social. Então, é importante. Para nós catequistas, conhecer esses aspectos, e aí eu falo sobre isso e trabalho sobre isso no nosso card, né? Esse daqui. Vamos nos conhecer, que agora está na segunda edição, que é um card com 40 questões. Aqui eu trabalho com os meus catequizandos. Um card com 40 questões, peguei só uma parte, e dentro dele tem perguntas que envolvem a fé, perguntas que não envolvem a dimensão da fé, mas que vão nos ajudar a compreender os nossos interlocutores. A vivência deles da fé, as motivações, a estrutura familiar, tudo isso vai ajudar a compreender. E essas informações elas são importantes para a gente trabalhar o itinerário catequético. Isso eu trabalho no meu livro também, né, de forma mais aprofundada, que é o livro Como Pensar a Catequese a Partir da Família. E agora nós vamos entrar em alguns pontos dele. Primeira coisa, né, já falamos um pouco sobre os nossos materiais, já falamos um pouco sobre conhecer a idade dos nossos catequizandos, já falamos um pouco sobre a nossa própria formação, a partir de algumas ferramentas das ciências humanas que a própria igreja nos orienta. Agora nós vamos falar sobre alguns pontos para envolver a família dos catequizandos. Primeiro ponto, que eu vejo que é um erro que nós, catequistas, cometemos, que é nós fazemos sempre aquelas mesmas críticas ou afirmações, né? Ou afirmações. Que os pais dos catequizandos não têm interesse de participar da catequese, deixa catequizando e vai embora, vai para casa, não participa da missa, não se envolve com o conteúdo da catequese que eu mando para fazer em casa, etc, etc, etc. Nós gastamos as nossas energias apenas nesses pontos, apenas nisso. Só que nós precisamos nos perguntar por que que os pais dos nossos catequizandos não são responsáveis com a vida de fé dos catequizandos, dos seus filhos. Por que os pais dos nossos catequizandos não estão presentes também na catequese, lá nos encontros de catequese que acontecem na sua comunidade? Por que os pais dos catequizandos não se envolvem ou não participam da Santa Missa? Por que os pais dos nossos catequizandos não participam de alguma pastoral ou movimento? Precisamos perguntar também se os pais dos nossos catequizandos já receberam os sacramentos ou não, ou existe alguma situação que impedem eles de se aproximarem da comunidade eclesial, porque pode existir sim. Por vezes, os pais dos nossos catequizandos pensam o seguinte: eu não vou participar da Santa Missa porque eu vivo uma situação irregular e não faz sentido eu participar se eu não vou comungar. Então entende dessa forma, ou acha que não existe nenhuma solução para eles para buscar um processo de nulidade matrimonial. Ou também se sentem tão pecadores e tão distantes de Deus que não se acham dignos. Ou acham que não existe um lugar concreto para participar da comunidade eclesial. Ou acham que já passou o tempo de fazer a catequese, porque a catequese é feita como criança, quando criança, e pronto. Existem uma série de situações e de conclusões
precipitadas dos pais dos nossos catequizandos. Então a gente precisa entender que muitos deles não tiveram uma boa catequese e nós precisamos, então, ajudá-los também na vida de fé, porque catequese e família caminham juntos, porque quando nós assumimos uma turma de catequese, não é só 15 catequizandos, 20 catequizandos, não é. São 10 famílias, 15 famílias, 20 famílias. E nós precisamos corresponder também a essas questões. E aí nós vamos para um segundo ponto, depois de termos as respostas dessas indagações, que é compreender as famílias nestes novos tempos. A família nestes novos tempos, elas são completamente desestruturadas, a maioria, isso é fato, elas são desestruturadas. Os pais não conseguem corresponder à educação dos filhos, terceirizam para a escola. Os pais não conseguem corresponder à educação da fé dos filhos, terceirizam para a igreja, ou seja, para nós catequistas. Os pais cobram algumas questões dos catequistas, das catequistas, coisas que eles deveriam ser responsáveis. Então, os pais não convivem com os filhos, né? Não convivem no sentido de não conhecem de fato uns aos outros, não sentam juntos para almoçar, para tomar café, para passear juntos, não. Existem muitas vezes, também não vamos generalizar, mas existem muitas vezes pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas não se conhecem. Então, nós precisamos também entender essa realidade, compreender a família desses novos tempos, que é o que eu falo no nosso capítulo 2 do livro Como Pensar a Catequese a Partir da Família. Quando eu compreendo essa família, eu vou buscar meios de inserir a família desses catequizandos na catequese. Eu tenho um planejamento de visitar a família dos meus catequizandos todos ao longo do itinerário catequético. Mas eu sei que se eu for na casa do Gessiandro, e o Gessiandro está afastado da igreja, ou a família do Gessiandro está passando por dificuldades, eu vou pensar também na forma que eu vou abordar essa família, na forma que eu vou rezar com essa família, naquilo que eu vou falar para essa família, porque eles vivem uma fase da fé, ou talvez que nem vivem nenhuma fase da fé, eles vivem de formas diferentes, a compreensão de fé que eles têm é diferente da minha, então não dá para esperar que eles vão corresponder a essa mensagem da mesma forma que eu, que já tenho uma caminhada de fé. Não vão. Então eu preciso ter esse cuidado, porque são pessoas distantes que não foram iniciadas na fé. Então não dá para colocar a doutrina na frente nessas situações. Eu preciso colocar o anúncio querigmático por primeiro. Eles precisam ter o primeiro anúncio, receber o primeiro anúncio. Então, compreender a família. Compreenda a família dos teus catequizandos. A família é chata, é ríspida, enfim, existe alguma coisa que tem feito com que essa família seja dessa forma. Depois nós vamos para um outro ponto que é essencial para nós catequistas, que é o conhecimento daquilo que a igreja nos ensina, as verdades da fé. Eu preciso desenvolver em mim habilidades e atitudes da fé cristã, né? E aí nós vamos identificar a estrutura familiar dos catequizandos para conduzir a vivência da fé, de acordo com essa estrutura, de acordo com a vida que eles estão vivendo, para que nesse anúncio querigmático exista um verdadeiro processo de adesão a Cristo e conversão de vida. Adesão e conversão. Aqui, nós catequistas precisamos nos aprofundar naquilo que a igreja nos ensina, nas verdades da fé, compreender o que a igreja fala sobre a família, sobre o mundo de hoje. Aqui eu preciso, nessas habilidades, que eu preciso acompanhar essa família, que não é estruturada, que não foi iniciada na fé. Preciso de desenvolver algumas habilidades que são importantes, como a comunicação, como, por exemplo, um aconselhamento, como, por exemplo, uma orientação. Eu preciso acolher essa família do jeito que ela é o primeiro ponto, depois que ela vai entrar nessa dinâmica, nessa adesão a Cristo.
Eu preciso perceber se é uma família desestruturada em todos os sentidos, sentido financeiro, sentido da fé, sentido psicológico, e como que eu vou ajudar uma família, por exemplo, que sofre com depressão, com pessoas que têm outros problemas, etc, etc e tal. Então eu preciso desenvolver algumas habilidades que envolvem a dimensão da psicologia, que envolve a dimensão da psicopedagogia, que envolvem questões sociais, enfim, tudo isso eu preciso desenvolver também. Então, você já saberia, por exemplo, lidar com situações de família que talvez que algum membro tentou cometer suicídio, ou que sofre de depressão, ou de ansiedade, ou, enfim, tem um certo ranço contra a Igreja Católica, e aí a gente precisa exercer a paciência e etc. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Depois de desenvolver essas habilidades, ter uma atitude de fé cristã, depois de identificar a estrutura familiar desse catequizando, agora nós vamos buscar conduzir essa família para o seio da comunidade eclesial. Ela precisa entender que, mesmo diante das fragilidades, dos pecados, etc., a comunidade é o lugar para essa família. Porque o Senhor veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os doentes. E essa família precisa ser iniciada, precisa ser inserida, ela precisa receber o primeiro anúncio e começar a adentrar nessa dinâmica de segmento da pessoa de Jesus Cristo, que também futuramente implica em uma mudança de vida. Mas a nossa preocupação primeira é acolher essas pessoas. Daí nós vamos para um outro ponto, que é o último ponto, que é a importância de construir um laços afetivos com a família dos nossos interlocutores. Ter uma proximidade, para que essa família entenda que você, catequista, não é professor, não é professora, que você, catequista, também não transmite um simples conteúdo, que você não está apenas transmitindo um conteúdo que tem única finalidade de receber o sacramento, tchau e bênção. Não é apenas isso, mas é uma adesão a Cristo e à sua igreja, uma verdade que transforma a vida dos seus interlocutores. É isso que a família também precisa entender. E aí ela vai entendendo que a catequese vai muito além do que ela pensa, do que ela imagina. Agora, um outro ponto importante, depois de entender a importância de construir laços, vínculos afetivos, é tentar entender ou perceber que isso não acontece da noite para o dia. Catequistas, não vamos nos iludir achando que essas mudanças vão acontecer da noite para o dia. Elas acontecem pouco a pouco, mas requer de nós insistência, paciência. Por isso que 8 pontos são essenciais, como forma de sintetizar tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Catequista precisa ter vida de oração. Eu preciso ter vida de oração, porque sem oração nenhuma vocação se sustenta. Nenhuma vocação se sustenta. Jesus constantemente sai do meio do povão, leva os seus discípulos e vão orar, vão rezar, vão fortificar o espírito. Catequista, reze, reze sem cessar. Um outro ponto, a vida de sacramento. Se nós não temos uma vida de sacramento, dificilmente nós vamos transmitir as verdades da fé do jeito que deveria ser. Porque nós não transmitimos apenas um conteúdo. Nós falamos e transmitimos e promovemos um encontro concreto com a pessoa de Jesus Cristo. Que, antes de promover esse encontro com os interlocutores, ele precisa acontecer com você, na sua vida. Antes de falar sobre a Eucaristia, eu preciso viver a Eucaristia. Antes de falar sobre o sacramento da confissão, eu preciso ser alguém que busca o sacramento da confissão. Antes de falar sobre a participação da Santa Missa, eu preciso estar atuante, participando de maneira ativa, consciente, plena, ativa e consciente na Santa Missa. Então, antes de transmitir alguma coisa, eu preciso viver. Um outro ponto, nós precisamos sempre planejar.
planejamento ele é essencial ao falar de transmissão do conteúdo da fé. Agora nós estamos fazendo uma síntese de tudo que nós escutamos até aqui. Então, um planejamento, ele precisa acontecer para a catequese acontecer do jeito certo. Precisamos estudar aquilo que nós vamos transmitir, porque estudar faz parte do nosso ministério. Conhecer a fé que nós transmitimos, que não é minha, faz parte do nosso ministério, porque a fé não é minha, é da igreja, é de Cristo. Eu falo uma verdade de fé que é dada por meio da igreja. Então, o catequista não se pertence. Um outro ponto, saber trabalhar cada fase da catequese. Por isso que, volto aqui novamente, os nossos materiais, os nossos subsídios, o subsídio da catequese, ele foi estruturado de forma que o teu catequizando vai dando passos. A catequese com inspiração catecumenal, com seus 4 tempos e 3 etapas, o anúncio querigmático, catecumenado propriamente dito, tempo da iluminação e purificação, o tempo da mistagogia, ele já foi pensado em forma de um degrau, onde os nossos interlocutores vai crescendo na fé até receber o sacramento. Então não dá para pensar a tua catequese dessa forma. Não, ela tem que ser pensada assim, ó. Então, primeira fase do itinerário, preciso conhecer a pessoa de Jesus Cristo e buscar e se colocar a caminho da adesão a Cristo e conversão. Segundo degrau, agora eu vou precisar me aprofundar nas verdades da fé da Igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja Católica Apostólica Romana. Preciso conhecer as verdades da fé. Ok, agora eu vou para um próximo ponto, que é a purificação e iluminação. Vou me aprofundar ainda mais na vida de oração, na vida de penitência, na vida de entrega e renúncia às coisas do mundo, para me preparar dignamente para receber o sacramento. Agora nós vamos depois para a mistagogia. Tendo feito todo esse caminho consciente, agora eu preciso viver esse mistério, que foram os sacramentos que eu recebi. E preciso viver com responsabilidade, viver de forma profunda, inserida na comunidade eclesial. O conteúdo da catequese foi todo pensado. Então, eu preciso trabalhar cada fase. A primeira parte do meu itinerário, né? Vou pegar esse daqui. Primeira parte do meu itinerário aqui, que eu estou usando como exemplo. O que ele diz na primeira parte do itinerário? Primeira fase do meu itinerário, ele fala sobre a pessoa humana. E aí, ele vai falar um pouco sobre os nossos interlocutores, quem são estes interlocutores, qual a vocação da minha vida, a vocação para a minha vida, eu e a minha família, a minha amizade com a pessoa de Jesus Cristo. Então, primeira fase eu sei que é um conteúdo aí que não é tão denso como na segunda fase. Então eu preciso compreender, porque cada encontro precisa ter um objetivo claro. Aí nós vamos para um outro ponto que é importante, que é a idade dos catequizandos. Eu preciso transmitir o conteúdo da fé de acordo com a idade dos meus interlocutores. De acordo com a idade dos meus interlocutores, porque se eu não penso dessa forma, não vou conseguir atingir o objetivo. Depois, sintetizando aí o que nós já estudamos, eu preciso também desenvolver em mim essas habilidades. Eu falo como alguém que já conseguiu passar, não todas as fases da catequese ou do desenvolvimento das habilidades, porque enquanto a vida existe a possibilidade de aprender algo novo. Mas o Gessiandro que dava catequese em 2009 e o Gessiandro de hoje não são as mesmas pessoas. Obviamente eu continuo com valores, etc e tal, mas eu fui crescendo ao longo da minha caminhada para saber transmitir a catequese de outra forma e da melhor forma. Talvez que daqui a 5 anos a metodologia vai mudar. A mensagem continua a mesma. Bíblia e catecismo, mas a forma de transmitir vai mudar. E eu preciso desenvolver mais uma vez essas habilidades. Depois, um olhar para o grupo.
não só para o grupo que está ali contigo na catequese, mas para além. Olhar para além é conhecer a realidade de cada um dos meus catequizandos. Como é a vida fora do ambiente religioso, fora da igreja? Será que aquilo que eu estou transmitindo aqui na catequese, ele não está vivendo lá dentro de casa, porque lá na casa dele é o contrário daquilo que ele aprende aqui? E os pais, que acabam sendo autoridades e referências, não dão testemunho, então aquilo que eu estou transmitindo parece um faz de conta. Preciso entender esses aspectos também. Porque se nós nos determos apenas aqui onde nós estamos, na catequese, sem esquecer de uma realidade concreta dos nossos interlocutores, dificilmente eu vou conseguir corresponder à ação evangelizadora, à ação catequética. Eu preciso olhar além. Eu preciso pensar além daquilo que eu estou transmitindo, daquilo que eu estou vivenciando aqui na catequese. E aí, dessa forma, nós vamos entender o que de fato é essencial, o que é o mínimo que se espera de um catequista para corresponder e para fazer a catequese do jeito certo. E hoje, graças a Deus, nós temos uma vasta quantidade de ferramentas que podem nos ajudar. Pensando em fazendo agora uma reflexão sobre 2009, quando eu iniciei a catequese, sem Bíblia, sem material, sem elementos para transmitir essas verdades, sem conhecimento. Hoje nós temos acesso, graças a Deus, a tecnologia também nos ajuda nesses pontos essenciais. E para finalizar, né, já chegando ao finalzinho, nós precisamos sempre fazer essa reflexão sobre o nosso ministério, entendendo que eu nunca estou 100%. Eu já tive formação disso, pronto, já estou ok. Não tá. Eu já tive formação de teologia, de filosofia, já tive 5 especializações e não estou 100% pronto. Constantemente alguém que muitas vezes não tiveram nenhuma, não passaram por nenhuma dessas áreas de formação, muitas vezes pessoas que não tiveram essas formações me ensinam e ensinam muito. Por isso que a formação de catequista, ela é permanente. Nosso processo de aprendizagem é permanente, com pessoas que tiveram a mesma formação que eu, com pessoas que não tiveram a formação que eu, por pessoas que tiveram mais experiência que eu. Então a formação é permanente. E para finalizar a nossa aula, já vou partilhar com vocês que hoje nós vamos abrir as inscrições dos nossos 3 cursos. Apenas 3 cursos. De teologia bíblica, não vou abrir inscrição por agora. 3 cursos. Nós vamos abrir a inscrição do curso de didática para catequista. O curso de didática para catequista, ele vai estar todos no valor promocional de 50%. O curso de didática para catequista, já vou falar para vocês as aulas. Nós vamos ter introdução à didática para catequista, aula 2, didática e pedagogia na catequese, que foram alguns aspectos que eu falei aqui. Aula 3, técnicas e recursos didáticos. Aula 4, como planejar uma boa catequese. Aula 5, dinâmica na catequese. Dinâmica na catequese. 10 passos para conhecer a família, didática na catequese, né? A didática que precisa levar a experiência cristã, didática e psicopedagogia catequética conforme as idades, planejar o encontro e a espiritualidade e o retiro seguindo a didática. Então, o nosso curso, esse, por exemplo, ele vai estar no valor promocional de 50% de desconto, de R$200 por R$100, o valor 50% de desconto. Nós vamos ter um outro curso que é um dos mais procurados, que é o nosso curso de psicopedagogia catequética conforme as idades, que a gente trabalha desde a gestação até a pessoa idosa. Esse curso ele é diferente dos outros, porque ele tem 2 módulos. Então, o primeiro módulo é identificando as estruturas, a estrutura familiar dos nossos catequizandos para a vivência da fé, primeira aula, que nós falamos um pouco sobre isso na aula de hoje.
Aula 2, Introdução à Psicopedagogia Catequética, conforme as idades. Aula 3, do primeiro módulo, Psicopedagogia Catequética a partir da gestação. Aula 4, Psicopedagogia Catequética com crianças. Aula 5, Psicopedagogia Catequética com adolescentes e jovens. Aula 6, Psicopedagogia Catequética com adultos. Aula 7, Psicopedagogia Catequética com a pessoa idosa. Aula 8, Psicopedagogia Catequética com pessoa com deficiência. Aula 9, Psicopedagogia Catequética na prática. Aula 10, a gente faz um resumão de tudo aquilo que estudamos. E aí, já que a aula 8, ela fala sobre catequese inclusiva, resolvi criar um outro módulo com 9 aulas, que é de catequese inclusiva. Primeiro, a proposta da catequese inclusiva, a aula 1. Aula 2, inclusão na palavra de Deus, pegando algumas referências de inclusão lá nas escrituras. Aula 3, catequese inclusiva nos documentos da igreja. Depois, aula 4, deficiência intelectual. Aula 5, deficiência auditiva. Aula 6, deficiência visual. Aula 7, deficiência física. Aula 8, deficiência múltiplas. Aula 9, transtorno do espectro autista. Esse curso ele vai estar de R$300 por R$150. Então, 50% de desconto. Também vai ter 50% de desconto. Uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre a de didática, e também essa, é que nós vamos marcar, né, lá dentro da Academia Saperial de Católica, nós vamos marcar uma aula ao vivo comigo. Então vocês vão ter ainda uma aula bônus, que vai ser ao vivo comigo, sobre outros aspectos de assuntos mais atuais sobre a catequese. Agora nós vamos para um outro curso, o último curso, que é o de Psicologia e Aconselhamento para Catequista. Esse é dividido em 3 módulos, que é um pouco mais intenso, esse curso. Primeiro módulo, nós vamos falar sobre síndromes e autossabotagem na pastoral, né, e também identificar isso nos catequizandos, na família, nos catequistas. Aula 2, Introdução à Psicologia Pastoral. Aula 3, Psicologia Conjugal e Familiar. Aula 4, Psicologia da Religião, que é importante também. Aula 5, Perfil do Catequista no Aconselhamento. Aula 6, Identificando as Emoções e os Comportamentos. Isso é importantíssimo quando a gente vai orientar a família dos catequizandos ou os próprios catequizandos. Aula 7, Desenvolvendo a Empatia no Aconselhamento. Aula 8, Tipos de Comunicação. Aula 9, Aconselhamento Pastoral, Questões Teóricas e Práticas. Aula 10, Resumão, que é uma aula prática. Depois nós vamos para o módulo 2, Introdução à Comunicação, Comunicação o que é, Comunicação Assertiva, aula 3, aula 4, Comunicação Agressiva, aula 5, Comunicação Assertiva, aula 6, Comunicação na Catequese, Comunicação Passiva na Catequese, Comunicação Agressiva na Catequese, aula 9, Comunicação Assertiva na Catequese, aula 10, Comunicação Assertiva e o conhecimento do conteúdo da catequese. Depois nós vamos para o módulo 3, Formação da Liderança na Catequese, Psicologia e Catequese, Catequese e Família, Inteligência Emocional e Catequese. Esse curso ele está de 450 por R$250. Também está na promoção. Vai ficar até quando, Gessiano, esses cursos na promoção? Eles vão ficar até o dia 15 de setembro. Então, dia 15 de setembro encerra as inscrições e eu não pretendo abrir mais novas inscrições desse curso, né? Vai ficar só agora esse ano, talvez que no final do ano que vem, mas esse ano vai ser as últimas inscrições. Como que eu faço, então, para me inscrever? Ou, Gessiano, como que eu faço para saber mais informações? Na descrição aqui da nossa aula, do nosso vídeo, eu vou deixar o link de cada um dos cursos de didática para catequista, psicopedagogia catequética, psicologia e aconselhamento para catequista, e vou deixar também o link do meu contato do WhatsApp, que clicando ali você vai direto para o WhatsApp, a gente pode conversar também para você saber outras coisas ou tirar algumas dúvidas. Lembrando que o material dessa aula
ele vai ser disponibilizado para vocês, dessa aula que nós tivemos hoje. Na descrição deste vídeo, eu também vou colocar o link de acesso ao nosso canal oficial do WhatsApp do Pensar Catequese. Lá é onde eu vou enviar o link do Drive. Lembrando também que lá dentro do nosso canal já tem disponível a aula de teologia bíblica e também o material. Tá lá. Então, além dessa aula, vocês podem acessar também outra aula ou outros conteúdos. Ok? Então, para encerrar a nossa aula de hoje, né, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o joinha, né, e compartilhar essa aula com mais pessoas, para que outros catequistas também tenham acesso a essa formação. E vocês que vão se inscrever nos cursos do Pensar Catequese, a gente se encontra lá na plataforma de cursos do Pensar Catequese e também nós vamos nos encontrar na Academia Saperial de Catholic. Então, na academia vocês vão ter acesso também a outros materiais, a outras aulas totalmente 0800, a outros artigos para aprofundar, a outros bate-papos comigo, né? Tudo isso vocês vão encontrar lá. E a gente se encontra lá com a graça de Deus. Deus abençoe, paz e bem, e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. E siga as redes sociais do Pensar Catequese. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, tudo é Pensar Catequese. Jogou no Instagram, no Facebook, no Google, no TikTok, vai aparecer, tá bom? Deus abençoe, ósculo santo, paz e bem, e até a nossa comunidade lá dos alunos do Pensar Catequese. Tchau, tchau.